Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Universo Acadêmico aqui pela UFN TV no canal 15 da NET Santa Maria. Se você está na NET Santa Maria, dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/UFN-TV. Lá você também acompanha toda a programação da emissora de televisão da Universidade Franciscana de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E olha, o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com educação, né? Até porque no dia 15 de outubro nós celebramos o Dia do Professor. Um abraço para você que é professor, que trabalha na UFN ou em qualquer outra instituição de ensino, né? O nosso abraço, principalmente pela sua dedicação. E por esse motivo a gente vai falar sobre educação aqui no programa. Eu começo, por exemplo, trazendo informações da Feira do Livro de Santa Maria, que terminou no último dia 10 de outubro, e de acordo com os organizadores, entre eles a Universidade Franciscana, né, esteve na organização, cerca de 40 mil visualizações no Facebook e no YouTube acompanharam, né, a Feira do Livro de Santa Maria, que este ano, por conta da pandemia do coronavírus, foi totalmente virtual, com lançamentos de livros, com discussões acerca da política e também da cultura. E nós, é claro, não deixamos esse assunto passar. Um livro, inclusive, que foi lançado, né, nesta Feira do Livro de Santa Maria, na 47ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, envolveu professores, né, de vários países da América Latina, em especial uma professora aqui da Universidade Franciscana. E ela está aqui conosco agora para bater um papo com a gente. Nós temos dois convidados, na verdade, né? A professora Elsbeth Spodbecker, que é coordenadora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens aqui da UFN, ela já está aparecendo na tela para a gente. E ao lado dela ali na tela aparece o Dr. Sidney José Bijusca, juiz da 3ª Vara Criminal de Porto Alegre, que atuou como diretor do foro em Santa Maria, esteve trabalhando aqui em Santa Maria entre os anos de 2002 e 2008. Para quem não lembra, ou para quem ouvia muito ele no rádio ou lia no jornal, não assistia tanto à televisão na época, o Dr. Sidney José Bijusca foi um dos grandes batalhadores e incentivadores para a construção, né, da penitenciária estadual de Santa Maria, que hoje abriga detentos aqui na cidade. Eu dou as boas-vindas para vocês dois e começo perguntando para a professora Elsbeth. Professora, a senhora tem o livro, né, A Educação, a Cultura e a Não Violência na América Latina, e a senhora, junto a outros organizadores, traz um panorama, num determinado capítulo do livro, sobre como ocorre, ou melhor, como ocorreu a violência nas escolas, nos últimos anos, escolas aqui do Rio Grande do Sul. Professora, seja muito bem-vinda. Por que a senhora buscou essa pesquisa e o que a senhora busca mostrar com ela? Boa tarde, obrigada por esse espaço e também estar aqui com o juiz, né? Isso, assim, me acalenta bastante, porque também saber que dentro, né, das políticas públicas tem pessoas preocupadas com a questão da violência, mas sim, com os precedentes dessa violência. E aí a nossa preocupação diretamente com as escolas, né? Eu sou professora durante muitos anos dentro da escola estadual, né, do Rio Grande do Sul, então eu tenho uma trajetória. Mas neste artigo em específico, nós fizemos uma pesquisa com dados, né? E esses dados estão nos mostrando que a violência nas escolas, né? E a gente trabalhou com 10 indicadores, que depois a gente pode detalhar um pouquinho, né? Essa violência, ela vai ter uma relação positiva nos municípios que também apresentam os maiores índices de criminalidade. Então, há uma relação forte, né? E quando o juiz vai falar, eu li o artigo dele, né, de que nós precisamos tratar dessa vulnerabilidade, da ausência de emprego e de outras, né, questões, a questão do jovem na escola, ele está nos mostrando, na nossa pesquisa, que ele está justamente dentro desse contexto vulnerável. Vamos mostrar na tela para o pessoal ver o livro A Educação, a Cultura e a Não Violência na América Latina. Ó. Ele está aparecendo na tela para a gente aqui.
Essa é a capa, a educação, a cultura e a não violência, são pelo menos aí 5, 6 organizadores, né, de vários países da América Latina e trazem um panorama justamente sobre a educação, sobre a cultura e também sobre a não violência nos países da América Latina. A professora Elsbeth participa de um dos capítulos do livro, quando ela coloca sobre desigualdade e violência, os desafios da escola e também da juventude contemporânea. Eu lembro para você que está acompanhando o programa Universo Acadêmico, que nós, a partir do QR Code, que está aparecendo na tela, no QR Code, você pode baixar este livro para o seu celular e acompanhá-lo. Ele é totalmente grátis, né? Ele está de forma gratuita sendo disponibilizado a partir da internet. A gente está vendo aí a professora Elsbeth Leia Spodbecker, junto com a Jéssica Antunes de Oliveira, que é acadêmica aqui em Santa Maria, e também da professora Kalinka Leia Becker. Elas assinam, então, o artigo Desigualdade e Violência, os desafios da escola e da juventude contemporânea. Quero conversar agora com o Dr. Sidney José Bijusca, juiz da 3ª Vara Criminal de Porto Alegre, que está conosco também nessa gravação, também no programa Universo Acadêmico. Doutor, o senhor assumiu uma personalidade, Dr. Sidney, de que muitas vezes se tornou símbolo daquela pessoa na justiça que busca no caso, diminuir as mazelas que ocorrem dentro das penitenciárias. Num primeiro momento gaúchas, porque o senhor atua no Rio Grande do Sul. Esse, de fato, é também um papel do juiz, não é só ficar lá julgando, doutor, falando, buscando as leis, mas também buscar uma melhor condição humana para quem precisa de ressocialização? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, professora, ouvintes do programa. Olha, eu não sei se essa, de fato, é uma função do juiz, assim, acho que isso não está assim, escrito lá nas funções, né, do juiz, mas eu sempre me angustio muito, né, com as coisas, né, e procuro, assim, me inteirar muito das realidades, né, e eu acho que isso torna, assim, que a justiça seja um pouco mais próxima e possa fazer, as decisões são mais justas. Acho que você erra menos, ou diminui as chances de erro quando você conhece melhor as pessoas, quem você está julgando, onde é que elas moram, etc. Né? E aí em Santa Maria, por exemplo, durante muitos anos, né, aos domingos pela manhã, né, eu costumava caminhar pelos bairros da periferia. Isso eu nunca contei, nunca levei, estou falando agora pela primeira vez. Mas eu saía bem cedo de manhã caminhar pelos bairros pobres da cidade, né? Para ver onde é que davam as pessoas, como é que era, como é que não era, entende? E porque depois as pessoas dessas regiões eram aonde eu me encontrava lá no presídio com elas, né? E elas ficavam até impressionadas como eu conhecia tão bem o bairro onde elas moravam, né? E toda a sua região, entende? Então eu acho que é importante para que tenha uma decisão mais segura, mais próxima da realidade, e que não fique assim totalmente encastelado dentro de uma sala, não é? Então é isso. Eu acho que não sei se é a função ou não do juiz, mas eu acho que o juiz tem que fazer justiça. E se estiver mais perto das pessoas, melhora bastante isso. Sim, é uma espécie de humanização, eu diria, doutor Sidney, da justiça em relação às pessoas. Agora, há um ponto em comum, e as pessoas devem estar se perguntando por que a professora Elsbeth está, né, nesse bate-papo conosco junto ao doutor Sidney José Bijusca, porque vocês têm algo muito em comum, doutor Sidney e também professora Elsbeth, em relação a algo que vocês defendem, que é justamente a questão da educação, né? E numa faixa etária muito importante para a sociedade, exatamente dos 12 aos 18 anos, onde é sabido, inclusive a partir da Organização Mundial da Saúde, que a adolescência, né, ela constitui um processo essencialmente biológico, né, e de desenvolvimento cognitivo, e também da estruturação da personalidade. E é justamente nesse período em que os governantes devem dar uma maior atenção, principalmente no quesito escolaridade. Professora Elsbeth, a gente vai mostrar na tela agora um mapa que traz, 2 mapas que trazem a sua pesquisa, né, e que mostram exatamente até o ano de 2017 a relação entre a violência nas escolas, né, nas regiões. E aí a gente tem assim, de um índice de 0 até 1, onde 0 é a inexistência de violência na escola e 1 é a máxima existência na escola, a gente acaba vendo um mapa aqui no Rio Grande do Sul, ó, a produção está colocando para a gente na tela, em que, por exemplo, a região central, onde está Santa Maria, a região metropolitana, onde trabalha o Dr. Sidney Bijusca, e também a região da Serra Gaúcha, apresentam municípios onde o índice de violência nas escolas ele está em exatamente índice 1.
não é em relação à quantidade, professora Elsbeth, mas sim as formas de delito que se apresentam. Quais são essas formas, professora? Isso. Então, assim, para esclarecer também a base de dados que nós usamos, né? Isso foi retirado, então, do questionário dos diretores das escolas, né? Que é fornecido ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele disponibiliza. Então, ali que nós retiramos esses dados de todas as escolas, né, do estado do Rio Grande do Sul. Então, são mais públicas, né, são mais de 2.000 escolas, né, que a gente trabalhou esses dados. Então, o que mais aparece, digamos assim, do que mais o diretor, né, denuncia e que ele se depara dentro da sua escola. E aí, antes, o juiz falando assim, não é bem a função do juiz, né? E aí eu me lembrava também, não é bem a função do diretor também, né? Se deparar com essas questões. A gente gostaria muito mais de estar trabalhando, né, com a educação, né, de uma forma como ela deveria existir. Mas o que nós temos? Então, nós trabalhamos com os 10 indicadores mais recorrentes, que é agressão aos professores, atentado à vida, ameaça, furto, roubo, bebida alcoólica, drogas, arma branca, arma de fogo e agressão entre eles, agressão aos alunos, né? Então, esse tipo, né, de violência que mais está registrado dentro das escolas, né? Então, os municípios que mais aparecem perto do 1 é que os municípios que têm os maiores índices de violência ali. E são, né, em parte, também os municípios que vão apresentar um índice de criminalidade maior. E aí, quando nós fomos nesta pesquisa não fomos muito a fundo, né, mas nós detectamos também que é ali que estão também essas famílias mais vulneráveis. E aqui não é nenhum julgamento, mas muitas dessas famílias, entre 40% e 60%, né, elas são direcionadas ou elas são capitaneadas por mulheres. Isso não é nenhuma questão em relação a homem e mulher, mas o que isso significa? Vulnerabilidade. E muitas vezes, nesses dados, a mulher não tem emprego. Então, o que se vê ali? Muito cedo o jovem abandona a escola, né? E ele vai e ele não acha emprego, ele não tem nenhuma formação para emprego. Então, ele está num contexto já vulnerável, ele vai praticar delito, né? E vai praticar também por influência sobre os irmãos na escola. Então, de uma forma geral, era isso que eu poderia colocar nesse momento. Sim. E que vai ao encontro de algo que o Dr. Sidney José Bijusca falou na semana passada em entrevista ao jornalista Daniel Escola, né, para o site Gaúcha ZH. Ele dava uma entrevista falando sobre o motivo pelo qual ele deixou de atuar na vara de execuções criminais lá em Porto Alegre, a vara responsável pelo presídio regional, acredito, Dr. Sidney. E nisso o senhor trazia um dado que me chamou muito a atenção. Mais de 95% dos presos em flagrante, e isso é um trabalho, o senhor trabalha há muitos anos nessa relação, são jovens desempregados sem instrução. Então, na sua opinião, e acredito que de várias pessoas, falta uma política de desencarceramento, principalmente na questão de dar um primeiro emprego de verdade para o jovem. Os entes públicos estão falhando nisso, doutor Sidney? Eu acho que nós estamos falhando seriamente nisso, né? E é muito importante que, por exemplo, a educação, pela pesquisa, se apodere disso e ajude a resolver esse problema, né? Porque a gente costuma sempre colocar nas polícias, né, a responsabilidade por resolver o crime. A polícia só atua depois, só remediando, e olha lá, enfim. Então, é importante que outros setores da sociedade se apoderem disso e passem a olhar e se preocupar com isso. Tá? Eu não fiz pesquisa, professora, né? Nem tenho capacidade para ter. Mas eu, durante muitos anos, assim, e várias vezes, em várias cidades, né, eu pegava uma prancheta, sabe,
um papelzinho e uma caneta, e eu ia de cela em cela, né, e perguntava a idade do sujeito e tal, e quando é que ele tinha abandonado o colégio. Entende? E eu fiz isso várias vezes, né? E eu posso lhe afirmar que isso não mudou nos últimos 20 anos, porque eu fiz isso por 20 anos e deu sempre a mesma coisa, entende? Ou seja, o nosso presidiário, hoje, desde que comete crime, é um sujeito jovem e que ele abandona o colégio na adolescência. Isso assim, é disparado isso, né? Então, isso, a pesquisa da professora, na verdade, confirma a minha pranchetinha. Eu fico confortado com isso, né? E esse sujeito, né, que depois acaba indo para o presídio, quando ele começa nesses pequenos delitos, né, e às vezes nem tão pequenos, mas normalmente ele comete delitos menores lá no colégio, tá? O nosso colégio também não está preparado para ele, porque esse adolescente ele quer sair do colégio e o colégio acha bom que ele saia, compreende? Porque ele é uma maçã podre, ele vai estragar os outros, entende? E nós não temos esse acolhimento devido no colégio, né? E depois a gente vai acolher esse sujeito depois lá no sistema prisional, produzindo vítimas e etc, etc. E isso me permite, assim, ó, depois eu posso dar uma outra fala, aprofundar um pouco mais, tá? Porque às vezes, às vezes não, em muitos casos, e esse abandono do adolescente do colégio, ele está associado a uma situação que vem lá da primeira infância, que vem lá quando ele tinha 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, entende? A evasão escolar já é uma consequência disso, entende? E a criminalidade depois digamos assim, um terceiro passo dessa consequência, né? Então, eu assim, nos crimes muito graves, quando eu tinha que tirar alguém para a rua, eu até escrevi sobre isso há poucos dias, eu costumava fazer um método de 3 cartinhas, né? Ou seja, o sujeito cometeu um crime grave, já ficou vários anos preso, eu chegava para ele, eu falava, assim, eu quero que me escreva 3 cartinhas. A primeira cartinha tu escreve para mim, mas tem que escrever você mesmo, tem que escrever sozinho, né? Escreva para mim essa cartinha, eu quero que tu me conte para mim, bota lá, senhor juiz, e conta para mim as coisas boas e as coisas ruins que tu teve até os 12 anos. Quero que tu escreva isso nessa cartinha. Tá? Depois de tu terminar essa cartinha, tu faz uma segunda cartinha endereçada para as pessoas que tu ama. Não, eu não sei quem tu ama, mas a pessoa que tu ama, e escreve para essa pessoa como é que tu quer estar com ela daqui a 10 anos. Né? Em que circunstâncias tu quer estar com ela daqui a 10 anos. Né? E a terceira cartinha, você me escreva para as pessoas que você machucou. Os familiares das vítimas, para as pessoas que você fez maldade. Se você tivesse a oportunidade de estar na frente delas, me escreva, e se dizer alguma coisa, diz nessa cartinha para ela. Bom, o que eu percebi, professora, nesse sistema, digamos assim, das 3 cartinhas, tá? E veja, eu só aplicava as 3 cartinhas nos crimes violentos, tá? Porque não tinha tempo, nem braço para fazer isso com todos, né? Mas o que eu percebi nisso nos crimes violentos, tá? Que a grande parte dos presos que cometeram crimes violentos, eles travavam na primeira cartinha. Travavam na primeira. Porque não conseguiam lembrar de coisas boas que tinham vivido na sua primeira infância. Eles não tinham recordações boas. Entende? Então, esse é um problema bem sério, né? E a gente tem que enfrentar isso, e hoje a gente acaba só remediando isso com mais presídio, uma lei mais grave e tudo mais, né? E eu, por muitos anos, defendi, porque acho que em algumas situações é necessário que você tenha mais presídios, mas nós temos que urgentemente tratar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Perfeita a sua colocação, interessante também essa experiência que o senhor traz aí e que é bastante reveladora. Pessoal, esse QR Code que está aparecendo na tela, né, você pode aproximar o celular e baixar o livro, né, do qual a professora Elsbeth escreve, né, um dos artigos, A Educação, a Cultura e a Não Violência na América Latina, e esse é o nosso assunto hoje aqui do programa Universo Acadêmico. Doutor Sidnei, o senhor deu uma declaração para a Gaúcha ZH dizendo que faz 30 anos que a maioria dos crimes é cometida por pessoas que abandonaram os estudos na adolescência e que, para exemplo de conversa, enfim, de instrução, dos 12 aos 18 anos é um momento muito determinante. Como é que o senhor chegou a essa conclusão, sendo juiz, por exemplo, e não sendo um educador, uma pessoa que está na sala de aula todos os dias, doutor Sidnei? Olha, eu observando, basicamente, né? Basicamente olhando o que as coisas acontecem. Entende? Isso
é um filme, está passando, né? Se você prestar atenção, você vê que isso é uma realidade, né? O sujeito ele tem uma família desestruturada, abandona o colégio, não se profissionaliza, o crime está de braços abertos para ele, né? E ele acaba depois se tornando muitos deles, né? Não todos necessariamente, mas muitos deles acabam indo para o crime. E tem uma situação que agora assim é muito preocupante, porque todos nós temos que ter uma sensação de pertencimento, né? A professora, eu lembro quando eu era criança, a gente tinha orgulho de pertencer ao colégio, né? Sabe? Aquele negócio, entende? E isso é muito importante para o jovem ter os seus orgulhos, fazer parte de algo, entende? Pode ser de qualquer coisa, né? Mas ele pode ser de uma equipe de futebol, de natação, pode ser do CTG, pode ser dos escoteiros, mas ele tem que pertencer a algo, se sentir bem com isso, a sensação de pertencimento. E a gente percebe nesses adolescentes das vilas, etc., que eles estão sem essa sensação de pertencimento. Entende? E eles acabam sendo cooptados de uma forma muito veloz, entende? Para pertencer a uma facção, porque isso vai dar para eles um poder, um status, vai dar para ele um telefone celular com internet, entende? Então a gente está perdendo, nós estamos torrando o nosso futuro, entende? Por não olharmos com mais atenção e não investirmos nisso e de verdade na educação, entende? Não uma educação proforme, não é? Entende? Perfeito, perfeita. É uma colocação bem interessante. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo aqui por conta de compromissos profissionais que eu sei que vocês têm, que abriram um espacinho na agenda de vocês para estar conosco, com uma pergunta. Começo perguntando para o doutor Sidney. O que deve ser feito, doutor Sidney, hoje para que o adolescente não abandone a escola, para que não haja uma evasão e para que a gente tenha, de fato, um jovem aos 18 anos concluindo o ensino médio e tendo um emprego, um primeiro emprego, uma primeira chance de verdade? Na sua opinião, por vários governadores, por exemplo, com os quais o senhor já conversou ao longo em que o senhor foi juiz e cuidou principalmente do Presídio Central, que é uma das maiores, se não a maior cadeia hoje do Rio Grande do Sul. Olha, essa pergunta não tento responder ela brevemente, entendeu? É muito complexo isso. Mas, basicamente, eu quero dizer o seguinte, ó, nos últimos 50 anos, ou nos últimos 30 anos, houve uma mudança radical na sociedade como um todo, entende? Internet, medicina, construção, informática, enfim, um monte de coisa, né? E se nós olharmos, o nosso sistema de educação, das escolas públicas, sobretudo, não acompanharam isso, entende? Elas não são atrativas, entende? O jovem, ele não quer, ele não gosta daquilo ali, entendeu? Então, eu acho que nós temos que mudar, a nossa escola tem que também passar por essa atualização e ela tem que atrair esse jovem, entende? O jovem tem que voltar a ter orgulho de participar daquela escola e ele tem que ter coisas que ele goste. Esse método tradicional, ficar ali e tal, isso para mim faliu, entende? Não está mais de acordo, sabe? Em síntese, né? Isso. Sim. A professora Eusbete, que coordena o mestrado, né, de Ensino em Humanidades e Linguagens aqui da UFN. Professora, como mudar esse panorama, então, isso que, por exemplo, o doutor Sidney acabou de falar, né, do aluno ali sentadinho na cadeira, sem ter as tecnologias, de certa forma, mais próximas dele. A gente sabe das dificuldades do poder público e, muitas vezes, garantir essa condição, né, de um celular, da informática, da internet em sala de aula, mas como é que a gente pode fazer, professora, a partir daquilo próprio que vocês também discutem, né, no mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens aqui da Universidade Franciscana, para que o adolescente não abandone o colégio, para que o jovem, aos 18 anos, né, como eu falei para o doutor Sidney, tenha de fato um primeiro emprego, uma primeira oportunidade e não precise passar por um local de ressocialização? Sim, eu concordo, né, totalmente com essa visão da escola. Se investiu muito, né, e se investiu muito em muita coisa, né, mas a escola, né, ela perdeu o investimento, né? Então, se eu comparar a escola que eu tive, né, que é praticamente, hoje a escola está pior, né? Então, ela não se atualizou e ainda perdeu, né, aquele pertencimento que a gente tinha, que antes o juiz falava, né? Então, o que eu vejo, assim, o que eu vejo pela minha experiência de estar ali com o pé no chão da escola, né? Mas também
pelo que as pesquisas, os números agora começam a mostrar em termos de América Latina. Nós, no Brasil, é a questão da América Latina, nós temos muitos jovens. E se nós, enquanto países, enquanto nações, não olharmos para este jovem, eu não sei, eu acho que nós vamos estar perdidos, porque não vai ter cadeia que vai dar jeito nisso, e nem é por aí, né? Então, o que eu vejo, né? Uma política séria de redução das desigualdades, que eu não tenho visto no meu país, assim, ó, e elas estão ficando cada vez mais frágeis desde do percurso da minha existência. Eu não vejo uma eficiente política de redução das desigualdades. Essa fragilidade da Bolsa Escola, que é questionada por muita gente, não sei o quê, mas os números estão mostrando que mesmo aquele pouquinho já fez diferença. Então, pesquisas comprovadas no estado de São Paulo, no estado de Alagoas, né, a gente já tem pesquisas que os números mostram que a criminalidade e o índice de violência diminuiu. Então, por influência nas famílias que têm isso ali. Aquele pequeno, né, incentivo ali. Mas o que eu vejo dentro das escolas, e aí eu vou na linha do juiz, né? É isso aí. Nós estamos defasados em termos de escola, nós não temos como concorrer com esse vislumbre que está aí, então nós precisamos de investimento tecnológico, físico, mas principalmente o investimento humano que nós estamos perdendo. Olhar para o outro, como o juiz antes destacava, essa coisa de cadernetinha de campo, né? Anotar o que o outro sente, o que o outro vê, como o outro está vendo o mundo, isso nunca vai perder a sua eficiência. Isso sempre vai ser uma excelente caderneta de campo e que vai nos dar muitos nortes para levar. E a questão assim, concordo, tecnologia, precisamos ter tecnologia, não tem mais aquela coisa de professor transmitindo conhecimento, quadro e giz, muito bom, mas precisamos tecnologia. E mais, precisamos colocar para dentro das nossas escolas interesses para os jovens. Música. Muitos jovens, ao invés de ter, gostariam de fazer música, por que não? Dança, música, futebol, jogos, enfim. A educação física precisa estar forte, o atletismo, não só o futebol, né? Mas o que é do ser humano? A tecnologia é apenas um instrumento, mas do ser humano é a musicalidade, a educação física, é isso que nós precisamos resgatar. Eu vejo por aí. E aí eu digo também, já terminando assim para o juiz, assim, que não desista, deve ser muito difícil ele ter esse olhar, mas não desista, nós estamos numa instituição franciscana, e às vezes quando eu quero desistir, eu olho para Francisco, tá? Não, não E vamos aí desistir. aí eu acho que dá para ir, tá? Isso aí. Verdade, verdade. É a pergunta que eu vou encerrar, inclusive, com o doutor Sidnei José Bijusca. O senhor se afastou, né, da vara de execuções criminais de Porto Alegre em junho e demonstrou um certo cansaço, assim. Não dá para reconsiderar algumas coisas, doutor Sidnei? Nós precisamos de ideias de pessoas como o senhor à frente aí da Justiça do Rio Grande do Sul. Eu acho que o futuro é sempre uma coisa em aberto, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, entende? Então, isso não é uma coisa fechada, né? Mas no momento eu acabei saindo, entende? Mas eu queria, assim, professor, ali parabenizar e lhe dizer uma coisa. A gente tem que fazer com que as nossas escolas talvez recuperem o que em algo que talvez nunca tenham tido de fato, que é a capacidade de não desperdiçar o talento, entende? Tem muita gente talentosa, um país com mais de 200 milhões de habitantes, o talento nasce com as pessoas, né? E a gente desperdiça esses talentos, todos eles nas escolas, perdemos todos os talentos, né? Nós os perdemos. E a senhora falou no atletismo, etc., né?
quando a gente vê nas Olimpíadas e tudo mais, países pequenos, né, eles não desperdiçam os talentos, né? E aí eles vão lá para frente, tem orgulho, entende? E nós desperdiçamos os nossos. Então, acho que a escola tem que recuperar esse orgulho de identificar os talentos que ela está perdendo e dar força para eles. Então, nós somos um país maravilhoso e a esperança não vai morrer, professor, você pode ficar tranquilo. Não vou desistir nem me entregar tão fácil, né? E graças à escola nós temos 2 talentos conosco aqui, né? A professora Elsbeth, por essa pesquisa que ela traz e por tudo que ela passa para todos nós aqui na instituição, e o doutor Sidney Bijusca, que quando passou por Santa Maria deixou uma marca muito forte, né? Por atuar, por muitas vezes até levar a imprensa também para o interior do presídio, né? Para mostrar a realidade, para mostrar que não era só aquilo que a gente via do lado de fora e que hoje consegue transformar e passar uma relação realmente humanística de como é, no caso, um local de ressocialização. Dr. Sidney José Bijusca, juiz da 3ª Vara Criminal de Porto Alegre, muito obrigado pela participação aqui no programa Universo Acadêmico. Agradeço também a professora Elsbeth Spodbecker, que é coordenadora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens aqui da Universidade Franciscana. Um bom trabalho para vocês e muito obrigado por estarem conosco. Obrigado, boa tarde. E você que acompanhou todo esse nosso bate-papo, né, pode apontar o seu celular, mais uma vez, né, para esse QR Code que está aparecendo na tela. É com ele que você vai conseguir baixar de forma gratuita, viu? O livro está disponível na internet. A Educação, a Cultura e a Não Violência na América Latina. Vale a pena ler, vale a pena acompanhar os relatos que professores, né, e também escritores dos países da América Latina fazem nesse balanço sobre educação, sobre cultura e também sobre a não violência em escolas na América Latina. Pessoal, antes de encerrar o Universo Acadêmico de hoje, esta edição, eu quero fazer um convite para você que está nos acompanhando. A partir da próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, a UFN, né, a Universidade Franciscana, realiza a Mostra Virtual UFN 2020. E aí as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer tudo que a Universidade Franciscana oferece, claro que de forma virtual, por conta da pandemia do coronavírus. Eu lembro também que o canal da UFN TV no YouTube vai estar transmitindo lives, bate-papos, né, com assuntos relacionados aos cursos oferecidos pela Universidade Franciscana. Então, não esqueça, a partir do dia 19, né, você acessa youtube.com/UFNTV e acompanhe, então, as lives que serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da UFN TV e também pelo Facebook da Universidade Franciscana. Agora sim eu me despeço, o Universo Acadêmico fica por aqui, você pode acompanhar nossa programação no canal 15 da NET Santa Maria ou também no YouTube, né, nas redes sociais que estão aparecendo na tela, você acompanha não só os programas da UFN TV, mas também publicações relacionadas à Universidade Franciscana. Um grande abraço a todos e até mais.